Ele fez o que ninguém esperava, e o parecia só tensão virou verdade. Aquele verão mudou tudo, e o começou como curiosidade virou conflito real. Miguel tinha acabado de completar 18 anos quando decidiu passar alguns dias no interior, na casa dos avós maternos. Era um lugar que ele sempre associou à infância. Cheiro de terra molhada, silêncio das noites longas e lembranças soltas correr no quintal. Mas dessa vez seria diferente. Os pais estavam ocupados com o trabalho e ele iria sozinho. Achou que seria uma oportunidade para respirar. Ao chegar, foi recebido com o carinho de sempre. Os avós perguntaram da cidade, da escola, da vida. Tudo parecia familiar. Até que, no fim da tarde, Rafael chegou. Era amigo antigo da família, um homem de 40 e poucos anos, que Miguel lembrava vagamente das festas de Natal e dos churrascos em família. Estava hospedado por uns dias na fazenda, depois de se separar da esposa. Precisava de um tempo fora da cidade, segundo os avós. Rafael era calado. Tinha um jeito direto, poucas palavras, mas um olhar que sempre parecia pesar o ambiente. Sentava no alpendre com uma cerveja e ficava olhando o horizonte como se esperasse alguma resposta do vento. Miguel não soube explicar, mas desde o início sentiu algo estranho. Não medo, mas uma tensão. Nos primeiros dias, os dois mal conversaram. Trocaram cumprimentos, falaram sobre o calor, sobre o café forte da avó. Mas Miguel notava os olhares de Rafael. Duraram um pouco mais do que deveriam, como se ele estivesse tentando entender algo, ou esperando que Miguel dissesse alguma coisa. Numa tarde qualquer, Rafael o chamou para ir até a cidade vizinha tomar uma cerveja. Disse que precisava sair um pouco, esticar as pernas. Miguel hesitou por um instante, mas aceitou. Já era maior de idade. E a ideia de uma conversa fora da rotina pareceu até interessante. No bar, sentaram longe do movimento. Rafael pediu 2 cervejas. A conversa foi leve no início. Ele perguntou da escola, dos planos. Miguel respondeu com naturalidade. Mas logo o tom mudou. As frases ficaram menos formais. Os sorrisos mais demorados. Rafael comentou, com um tom meio provocador, que Miguel estava diferente. Que não era mais um menino que corria pelo quintal. Disse que a vida muda rápido. E completou com uma frase que ficou na cabeça de Miguel. Tem coisa que a gente sente e não sabe explicar. De volta à fazenda, já de noite, a tensão entre os dois era palpável. Miguel percebeu os gestos mais lentos de Rafael, a forma como se aproximava, o silêncio carregado. Quando se despediram na varanda, Rafael olhou para ele de um jeito que Miguel nunca tinha sentido antes. Um olhar que não vinha de um conhecido qualquer. Vinha de alguém que estava se contendo. Naquela noite, Miguel não dormiu. Revivia cada gesto, cada palavra. Não sabia exatamente o que sentia, mas era intenso. Era novo. Nos dias seguintes, tudo parecia igual. Mas não era. Rafael continuava silencioso, mas agora havia uma proximidade. Um cuidado nos gestos. Um espaço entre os dois parecia cada vez menor. Miguel começou a se perguntar se aquilo era só da cabeça dele, ou se Rafael também sentia. Certa tarde, depois de um passeio pelos fundos da fazenda, os dois pararam num velho celeiro. Era um lugar comum, onde guardavam ferramentas e sacos de ração. Mas naquele momento, parecia o único canto do mundo onde ninguém os veria. Rafael comentou algo banal, mas a forma como falou, o tom da voz, fizeram Miguel encarar. Foi ali que o silêncio virou verdade. Rafael disse que notava os olhares, que não era só ele que via. Disse que, se Miguel estivesse confuso, ele entenderia, mas se não estivesse, também entenderia. Miguel não respondeu, mas também não saiu. Ficou ali, firme, em silêncio. E isso foi resposta suficiente. O momento durou segundos, mas pareceu infinito. Depois disso, voltaram para casa como se nada tivesse acontecido. Mas ambos sabiam, algo tinha começado. E não dava mais para fingir que era só impressão. Miguel não conseguia parar de pensar naquela caminhada ao lado de Rafael. Algo no jeito como o homem mais velho falava, na maneira calma com que observava as coisas ao redor, parecia provocar algo nele que nunca tinha sentido com tanta clareza. A leve tensão que pairava no ar na noite anterior agora dava lugar a um incômodo silêncio dentro dele. Não era culpa, nem medo, era o início de um reconhecimento difícil de ignorar. Nos dias seguintes, tudo parecia continuar igual na fazenda. Rafael seguia com seus afazeres, sempre solícito, mas reservado. Os avós de Miguel preparavam as refeições, falavam sobre o clima, sobre a colheita, e pareciam não perceber nada fora do comum. Mas Miguel sabia que algo havia mudado. Nele, no modo como olhava para Rafael.
no modo como evitava se sentar perto demais ou encarar diretamente por muito tempo, e principalmente no modo como pensava nele quando estava sozinho, em silêncio. Na manhã de quarta-feira, Rafael sugeriu que Miguel o acompanhasse até a cidade vizinha para buscar umas ferramentas. Era uma desculpa simples, mas Miguel aceitou sem hesitar. A viagem de carro foi tranquila, quase sem conversa. O rádio tocava baixinho músicas antigas, e cada curva da estrada parecia apertar ainda mais a confusão em sua cabeça. Rafael, ao volante, parecia tranquilo, mas Miguel notava os olhares rápidos no espelho retrovisor, como se também estivesse tentando entender alguma coisa. Chegaram à cidade e passaram na loja de ferragens. Rafael fez as compras com naturalidade, conversou com o atendente e em nenhum momento demonstrou estar desconfortável. Mas Miguel percebia o quanto aquilo tudo parecia uma tentativa de preencher o tempo, de evitar conversas mais profundas. E era justamente isso que Miguel não queria mais evitar. Ao voltarem, Rafael parou o carro em um mirante à beira da estrada. Era um lugar onde se podia ver o vale inteiro, árvores, campos, um rio pequeno que serpenteava entre as montanhas. Ele saiu do carro sem dizer nada, apenas ficou ali, de pé, olhando para o horizonte. Miguel saiu em seguida, hesitante. O silêncio era quase poético. Rafael pegou um galho do chão, jogou longe, cruzou os braços e disse apenas: "É bonito aqui, né?" Miguel concordou com a cabeça. Mas naquele instante, ele sabia que precisava quebrar o silêncio que carregava por dentro. Sem encarar Rafael diretamente, Miguel falou em voz baixa, mas firme. Disse que estava confuso, que havia sentimentos que ele nunca havia sentido antes, pelo menos não assim, com tanta intensidade. Disse que não sabia o que significava, nem o que esperava dele, mas que não conseguia mais fingir que nada estava acontecendo dentro dele. Rafael demorou para responder. Manteve os olhos no vale, como se procurasse palavras entre as árvores. Quando finalmente falou, sua voz estava calma, mas carregada. Disse que entendia, que também não esperava aquilo, que não era algo que ele tivesse planejado, mas também não era algo que conseguia ignorar. Miguel sentiu um alívio misturado com medo. A confirmação que tanto buscava agora deixava vulnerável, mas ao mesmo tempo trouxe uma paz inesperada. Rafael colocou a mão no ombro dele, um gesto simples, respeitoso, e disse que eles precisavam ir com calma, que ele era jovem, que havia muita coisa que Miguel ainda estava descobrindo sobre si mesmo, mas que estaria ali, presente, sem pressa. Voltaram para a fazenda em silêncio, mas dessa vez o silêncio não era desconfortável, era cheio de significados. Miguel sabia que algo havia sido acordado naquele mirante, uma verdade que não podia mais ser apagada. Nos dias que seguiram, os olhares entre eles mudaram. Já não eram de dúvida, mas de aceitação. O clima entre os dois era outro. Mais leve, mais verdadeiro, mas também mais delicado. Sabiam que qualquer passo em falso poderia destruir aquilo que mal havia começado. Miguel, sozinho no seu quarto naquela noite, olhou para o teto e pensou que talvez, pela primeira vez, estava começando a entender quem era de verdade. Miguel acordou com o som dos passos de Rafael na varanda. O cheiro de café fresco enchia o ar, mas ele não conseguiu se levantar imediatamente. A noite anterior não fora como as outras. Algo havia mudado entre eles, algo que não podia mais ser ignorado. A tensão que antes parecia silenciosa agora estava presente em cada gesto, em cada olhar que evitavam trocar. Durante o café da manhã, os dois permaneceram em silêncio. Os avós falavam sobre coisas simples do cotidiano, mas Miguel mal conseguia prestar atenção. Rafael também parecia ausente, com o olhar perdido na paisagem além da janela. Era como se ambos estivessem presos a um pensamento que nenhum dos dois ousava verbalizar. Mais tarde, Rafael chamou Miguel para ajudá-lo a consertar uma cerca antiga na parte de trás da fazenda. A caminhada até lá foi silenciosa, mas não desconfortável. No entanto, cada passo parecia pesar mais do que o anterior. Quando começaram a trabalhar, o calor do sol e o esforço físico serviram como distração temporária, mas os pensamentos de Miguel logo voltaram para a noite anterior. Enquanto segurava um dos postos de madeira, ele percebeu como as mãos de Rafael tremiam levemente. Não era o esforço que causava aquilo, mas algo mais profundo. Talvez arrependimento, talvez confusão. Miguel também se sentia abalado, como se uma parte dele tivesse sido exposta demais, cedo demais. Quando terminaram, sentaram sob a sombra de uma árvore, tentando recuperar o fogo. Rafael pegou uma garrafa de água e a passou para Miguel. Nenhuma palavra foi dita, mas naquele gesto havia um reconhecimento silencioso da distância que havia-se criado, uma distância que ambos pareciam temer atravessar. Naquela noite, Miguel não conseguia dormir.
As imagens da noite anterior voltavam em sua mente como flashes, mas não eram os gestos ou olhar que mais perturbavam, era a forma como ele se sentira. Pela primeira vez, não tinha certeza se queria repetir aquilo ou apagar tudo. Sentia-se dividido entre a culpa e a curiosidade, entre o desejo e o medo. No dia seguinte, Rafael parecia decidido a manter distância. Evitava cruzar com Miguel nos corredores da casa, e quando falava, limitava-se ao essencial. Isso doía mais do que qualquer confronto direto. Miguel sentia-se rejeitado, como se tivesse feito algo errado, mesmo sem saber exatamente o quê. Ao final da tarde, Miguel decidiu confrontar a situação de maneira indireta. Sentou-se no mesmo banco da varanda onde costumava conversar com Rafael e esperou. O tempo passou lentamente, o céu foi se tingindo de tons alaranjados, até que finalmente Rafael apareceu. Ele hesitou por um segundo ao vê-lo ali, mas acabou se aproximando e sentando ao lado dele, mantendo certa distância. As palavras não vieram. Nenhum dos dois sabia por onde começar. Mas o silêncio dessa vez era diferente. Não era incômodo, era denso. Cada respiração carregava significados ocultos, e cada gesto, mesmo que simples, revelava mais do que qualquer frase poderia dizer. Rafael passou a mão pela barba como sempre fazia quando estava nervoso. Miguel olhou para ele de relance e, por um momento, pensou em dizer algo. Mas não disse. Não sabia se queria respostas ou apenas aceitação. O que mais temia, no entanto, era que nada mudasse, que tudo fosse enterrado sob o peso da negação. Quando Rafael finalmente se levantou e voltou para dentro, Miguel ficou ali sozinho, observando o escurecer do campo. Não havia conclusão, nem alívio. Apenas mais perguntas. Ele sabia que algo dentro dele havia-se aberto, mas não fazia ideia de como fechar ou continuar a viver com aquilo exposto. Ele fez o que ninguém esperava. Se afastou de tudo depois daquela noite. A tensão entre Miguel e Rafael já não era silenciosa. Havia-se transformado em uma ausência impossível de ignorar. Os dias seguintes na fazenda foram marcados por um vazio estranho, como se algo essencial tivesse sido arrancado e deixado um buraco onde antes havia expectativa. Miguel se perguntava, a cada manhã, se havia feito algo errado. Tentava encontrar respostas nos pequenos gestos de Rafael, mas ele havia-se fechado completamente. Passava mais tempo longe da casa, inventando tarefas que mantinham ocupado e distante. A dor de Miguel não era por palavras ditas, mas pelas que nunca vieram. O silêncio era seu castigo. No quarto dia, Miguel pensou em ir embora. A sensação de rejeição era sufocante. Queria desaparecer, apagar os últimos acontecimentos e voltar a ser o garoto que vinha para a fazenda apenas para descansar. Mas já era tarde. O que acontecera entre eles não podia ser desfeito. E, pior ainda, nem sequer havia sido reconhecido. Era como se tivesse sonhado sozinho, sentido sozinho, vivido algo que o outro se recusava a admitir. Rafael, por sua vez, também estava em conflito. Não conseguia entender como permitira que as coisas chegassem àquele ponto. Sentia-se culpado, mas não apenas por Miguel, por ele mesmo. Havia-se deixado levar por um impulso que agora parecia impossível de justificar. Passava noites em claro, revivendo cada detalhe, cada aproximação, tentando encontrar o momento exato em cruzar a linha que nunca deveria ter sido cruzada. A uma noite chuvosa, Miguel saiu da casa e caminhou até o celeiro. Precisava ficar sozinho, respirar longe dos olhares que pesavam. Lá dentro, o som da chuva batendo no telhado misturava-se com os pensamentos que não lhe davam trégua. Ele sabia que aquilo tudo precisava de uma resposta, um fim, ou ao menos uma verdade. Na manhã seguinte, antes mesmo que os avós acordassem, Rafael deixou um bilhete em cima da mesa e saiu. Miguel encontrou o papel algumas horas depois. Não havia explicações longas, apenas uma frase o atravessou como um golpe. Preciso de distância para não fazer mais besteiras. Essa frase foi suficiente para desmontá-lo. Não por ser dura, mas por ser covarde. Era a confirmação de que Rafael não teria coragem de enfrentar o que viveram, nem de olhar nos olhos de Miguel e assumir sua parte naquela história. Miguel decidiu, então, ir embora. Pegou as suas coisas e avisou aos avós que voltaria para casa. Disse que precisava estudar, descansar antes do próximo semestre da faculdade. Não explicou mais nada. Dentro de si, levava um nó apertado, uma mistura de raiva, frustração e decepção. Mas também algo mais profundo, uma ferida invisível, daquelas que o tempo demora a curar. Ao chegar em casa, passou os primeiros dias em silêncio. Evitava mensagens, redes sociais, qualquer lembrança da fazenda. Mas não conseguia evitar os pensamentos. Revivia os momentos como se buscasse entender o que poderia ter feito diferente. Chegava sempre à mesma conclusão. Ele não era o único responsável. Rafael havia participado de tudo.
e agora se escondia atrás do silêncio. Foi uma tarde de domingo que tudo veio à tona. Um primo distante procurou pelas redes sociais. Disse que Rafael havia se mudado temporariamente para outra cidade. Estava estranho, calado, distante até dos próprios irmãos. Algo estava acontecendo, mas ninguém sabia o quê. Miguel sentiu um peso ainda maior. A culpa agora se misturava com a preocupação. Ele passou a se perguntar se tudo aquilo também estava destruindo Rafael por dentro. A ausência de resposta não era indiferença, talvez fosse medo. Medo do que pensariam, medo do que sentia. Mas isso não mudava o fato de que Miguel se sentia abandonado no meio do caos. Os dias se tornaram semanas. Miguel seguiu sua vida como pôde. Retomou os estudos, saiu com amigos, tentou sorrir, mas por dentro ainda doía. A verdade que viveram naquela fazenda pesava mais do que o silêncio que veio depois. Era como carregar um segredo que ninguém entenderia. E o pior, o outro responsável fingia que nunca existiu. O que ele fez naquela noite não foi apenas desaparecer. Foi deixar um buraco no peito de Miguel que parecia não ter fim. Mas o tempo, mesmo que lento, tem o poder de desatar os nós mais apertados. 3 meses passaram desde aquela manhã silenciosa na fazenda. Miguel seguiu em frente como pôde. A rotina da cidade, os estudos, os compromissos diários ajudaram a distrair a mente, mas o coração ainda carregava perguntas sem resposta. Era começo de outono quando recebeu uma mensagem inesperada. O nome de Rafael apareceu na tela como um fantasma que voltava para assombrar, ou talvez para libertar. A mensagem era curta, mas carregada de peso. Ele queria conversar. Miguel ficou parado, encarando o celular por vários minutos. Queria dizer não. Queria fingir que aquilo não o abalava mais. Mas sabia que precisava ouvir. Eles se encontraram a um parque discreto, longe de olhares curiosos. Rafael parecia diferente. Não fisicamente, mas em postura. Havia algo mais leve, como se ele finalmente tivesse entendido a gravidade do silêncio que deixou para trás. Miguel, por outro lado, sentia o peito apertado. Não sabia o que esperar daquela conversa, mas precisava dela para seguir em frente. Rafael falou primeiro. Disse que passou semanas em conflito, tentando entender o que sentia e como tinha lidado com tudo. Contou que o afastamento não era desprezo, mas medo. Medo de ter destruído algo entre eles, medo de encarar a própria verdade. Assumiu que foi covarde, que usou o silêncio como escudo para fugir de si mesmo. Miguel ouviu tudo em silêncio. As palavras não apagavam a dor, mas mostravam algo importante. Rafael estava finalmente assumindo sua parte. Pela primeira vez, ele não era apenas o homem mais velho que tinha desaparecido. Era alguém humano, falho, tentando corrigir o que havia deixado em ruínas. Miguel falou depois. Disse que o que mais doeu não foi o que viveram, mas o que veio depois. O abandono, o vazio, o silêncio. Que ele não esperava promessas, nem explicações milagrosas, apenas coragem para admitir que tudo aconteceu. E, naquele momento, Rafael estava ali, fazendo exatamente isso. O perdão não veio em forma de abraço nem de lágrimas. Veio em silêncio, num olhar firme e uma respiração mais leve. Ambos sabiam que não havia como voltar atrás, mas havia como seguir em frente sem carregar o peso da culpa. Nos dias seguintes, eles retomaram o contato aos poucos. Não como antes, mas como dois homens que agora sabiam exatamente onde pisavam. A ligação entre eles ainda existia, mas de forma diferente. Mais consciente, mais madura. Cada um seguiu sua vida, mas agora com a liberdade de saber que a verdade, por mais dura que fosse, havia sido dita. Miguel, meses depois, escreveu sobre tudo que viveu. Não com nomes nem detalhes que comprometessem ninguém, mas com a sinceridade de quem entendeu que certas histórias precisam ser contadas para deixar de doer. Publicou como um relato anônimo em um fórum de experiências reais. A repercussão foi inesperada. Centenas de pessoas comentaram, dizendo que se viram naquelas palavras, que já haviam vivido amores silenciosos, abandonos não explicados, verdades engolidas. A história de Miguel e Rafael deixou de ser apenas deles. Tornou-se um reflexo de tantas outras que acontecem longe dos olhos do mundo. Histórias que não são sobre certo ou errado, mas sobre o desafio de aceitar quem se é e enfrentar o que sente. O tempo passou. Miguel se formou, mudou de cidade, conheceu outras pessoas. A lembrança de Rafael ainda existia, mas agora sem dor. Era apenas uma parte de sua história, uma que lhe ensinou muito sobre desejo, medo, silêncio e perdão. Rafael, por sua vez, também seguiu seu caminho. Nunca mais voltaram a ser próximos como antes, mas de vez em quando trocavam mensagens. Curiosas, respeitosas, sem peso. A vida não precisava mais de explicações. Apenas presença,
mesmo que distante. No fim, a verdade foi revelada. O silêncio foi quebrado. E o que parecia impossível de superar se transformou em aprendizado. Miguel entendeu que algumas dores não precisam ser apagadas, só precisam ser acolhidas, compreendidas. Porque a verdade, mesmo quando dói, liberta. E a coragem de encará-la foi o que permitiu que ele seguisse em frente, mais leve, mais inteiro.